do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, onde nós estamos estudando já há 2 terças-feiras, e hoje nós estaremos dando continuidade, estaremos falando introdutoriamente ou expositivamente o capítulo 1 propriamente dito, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler hoje o verso 1 e o verso de número 2. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos, os bispos e diáconos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Estaremos orando com o nosso cooperador irmão Daniel, e logo já estaremos ouvindo o comentário da palavra de Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, uma vez mais estamos na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Usa Teu servo com poder e graça nesta noite, como o Senhor sempre tem usado. Pai, que venha uma palavra rema, Senhor, aos nossos corações, e que nossos corações estejam preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Podemos assentar, queridos irmãos, em nome de Jesus. Meus amados e queridos, graças a Deus pela oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos uma vez mais, Glória a Deus. depois de um culto tão abençoado que tivemos no domingo à noite, e agora juntos para adorarmos e cultuarmos ao nome do nosso Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós lemos aqui nessa noite o prefácio e a saudação do apóstolo São Paulo aos irmãos filipenses. Eu estava analisando estudando, fazendo algumas pesquisas, e um dos ensinadores da palavra de Deus, um homem de Deus chamado Dr. Greg Urick, esse homem de Deus, ele escreveu pelo menos 5 motivos pelos quais o apóstolo São Paulo veio a escrever esta epístola. E o primeiro dos motivos Paulo desejava que a igreja de Filipos, soubesse como estava acerca do seu encarceramento, melhor dizendo, Então, o capítulo de número 1, onde nós vimos versos 12 em diante, nós encontramos aqui esta narrativa. Então, em segundo lugar, segundo o Dr. Greg, ele diz que, em segundo lugar, o segundo motivo, ao que parece havia alguma discórdia e divisão naquela igreja, e portanto ele escreve para encorajar a humildade e dar uma visão ao povo de Deus sobre a unidade, conforme nós vimos no capítulo de número 2, versos de número 1 a 18. Meus queridos, em terceiro lugar, o terceiro motivo da escrita dessa epístola, nós vimos que o apóstolo, como um teólogo pastoral, ele escreve para afastar o ensino negativo e as consequências decorrentes de ouvir falsos mestres. Esse é o terceiro motivo. Em quarto, escreveu para recomendar Timóteo à igreja,
bem como para dar um relatório sobre a saúde de Epafrodito. Os irmãos se lembram que ele fora aquele que levou um dos donativos para o apóstolo São Paulo quando ele estava preso em Roma. E desta feita, na entrega desse donativo, a Bíblia diz que Epafrodito ficou tão mal, ficou tão enfermo, que quase chegou à beira da morte. Em quinto lugar, o apóstolo escreveu esta carta para agradecer à igreja por sua preocupação com ele e os presentes que eles haviam lhe enviado. O apóstolo estava agradecido a Deus porque aquela igreja se identificou com ele nas suas necessidades. Meus queridos, quando nós olhamos aqui, relembrando um pouquinho, nós vamos ver como tudo começou. Quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no capítulo 16, versos 6 e 7, tudo começou, porque tudo começou com o Espírito Santo que os impediu de ir para a Ásia. Nós vimos isto aqui na semana retrasada. E também porque o Espírito Santo os impediu de ir para a Bitínia. Atos capítulo de número 16 e versos 9 e 10 diz que tudo começou com servos obedientes a Deus, a visão que tiveram do varão macedônio, por que não dizer a visão que Paulo tivera, porém tinha na sua companhia Silas e Timóteo. Então tudo começou com um ato de obediência. Então, meus queridos irmãos, tudo também começou conforme Atos 16 e versículo de número 13. Nós vimos que começou com uma mulher, e por que não dizer com os seus servos, em oração. Antes de fazerem qualquer coisa na cidade de Filipos, a Bíblia diz que a primeira coisa que fizeram, após obedecerem à ordem do Senhor, e tendo eles partido, aportaram ali perto da cidade de Filipos, a 16 quilômetros, e tendo chegado na cidade, notificaram que não havia sinagogas, pois a maioria dos povos e das pessoas, dos habitantes da cidade, eram cidadãos romanos, e segundo os historiadores eram soldados reformados que haviam sido enviados de Roma, que estavam ali aposentados e reformados. E portanto, a exemplo de Roma, que havia expulsado os cristãos que estavam lá em Roma, também Filipos, para imitar a sua sede, a sua capital, também não permitiu sinagoga para daqueles que serviam ao Deus dos hebreus. Então, meus queridos irmãos, antes de fazerem qualquer coisa na cidade, antes de projeto, antes de reunião, antes de darem uma olhada no panorâmico geral, a Bíblia diz que eles foram para a oração. Tudo começou com os servos que foram para a oração. E segundo a história, saíram 2 quilômetros e foram na beira daquele rio chamado Gangites. Foi ali que tudo começou. Ainda também, versículo de número 17, nós encontramos que tudo começou com a pregação do Evangelho. Primeiro foi oração. Antes de ministrarem aos homens, antes de pregar o Evangelho aos homens, eles primeiro ministraram a Deus em adoração, oração de adoração, e depois pregaram o Evangelho. Nós encontramos também, para a base da nossa introdução nesta noite, em quinto lugar, que tudo começou com Deus salvando almas naquela cidade. Primeiro Lídia, que foi batizada,
toda a sua família e todos os seus servos, porque, como estudamos na semana passada, era vendedora de púrpura, o que nos faz entender que era uma mulher abastada, que era uma mulher bem financeiramente. Então tudo começou primeiro com servos obedientes, ou primeiro o Espírito Santo orientando, os servos obedecendo, os servos orando, os servos pregando, e a confirmação veio. Lídia foi salva, a jovem possessa foi liberta dos demônios, com Paulo cheio do Espírito Santo, o carcereiro foi salvo. Este é um bom exemplo para nós, irmãos. Orientação do Espírito Santo, obediência imediata à voz de Deus, busca a Deus em oração, pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, e os resultados haverão de aparecer, para que o nome de Deus seja glorificado. E após a pregação do Evangelho, tudo começou também ali, em meio a uma grande perseguição. Os servos de Deus pararam no cárcere, mas tudo estava de conformidade com a vontade do Senhor, porque muitas vezes Ele te permite parar em um cárcere, porque tem uma alma preciosa, como o carcereiro, que provavelmente era um dos da casa de César. Ele, a sua casa e os seus servos, todos foram batizados na mesma noite, porque ficaram estarrecidos por ver que o Deus de Paulo, o Deus que não tinha lugar naquela cidade, fez estremecer somente o lugar do cárcere, nem o outro mais, de maneira que as algemas se quebraram e todos foram livres. Ele disse: eu quero esse Deus para ser o meu Deus também. Glória a Deus. Meus queridos, agora no versículo de número 1, quando nós olhamos o texto sagrado, nós encontramos uma palavra que muito destaca aqui, Paulo e Timóteo. Agora encontramos a palavra servos de Jesus Cristo. Esta palavra servo de Jesus, ela vem no original. Todos os irmãos sabem que o idioma que foi escrito, o Novo Testamento, foi escrito no grego koiné. Então a palavra para servo no grego é doulos. Este é o significado para servo, doulos. No singular é doulos, mas como aqui está no plural, servos, é doulii. Então, meus queridos irmãos, nós vimos aqui que também Tiago, no capítulo de número 1, verso 1, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 1, e Judas, no verso de número 1, estes homens de Deus também apresentaram-se a si mesmos como servos do Deus Altíssimo. E agora surge uma pergunta introdutoriamente falando nesse primeiro verso: será que hoje tem sido assim? Será que hoje nós temos considerado a nós mesmos como servos? Aqui nós lemos que Paulo chama a si mesmo e ao seu cooperador de servos. Hoje a maioria das pessoas apresentam-se já trazendo os seus diplomas, falando das suas formações e das suas aptidões. Porém, o apóstolo São Paulo, para essa igreja, ele envia e endereça esta carta tão pessoal para uma igreja que estava com ele em todos os momentos. Ele se apresenta a essa igreja como um servo de Jesus Cristo, porque era uma igreja que reconhecia a autoridade apostólica do apóstolo São Paulo. Então, meus queridos, quando nós observamos
nós vamos ver que esta palavra servo, ela vem também de uma palavra hebraica, ela é mais usada no hebraico como ebed, que significa servo ou escravo. Esta palavra se apresenta pelo menos 760 vezes no Antigo Testamento, e na Septuaginta, em Novo Testamento, esta palavra é traduzida por criado, e menos frequentemente ela aparece também como therapon, que também é uma palavra grega, e também ela aparece algumas vezes como oiketes, que significa escravo criado em casa. Então, meus queridos irmãos, outras palavras hebraicas podem ser traduzidas por jovem ou servo do templo.